Escuta aí, irmão. É muito bom a gente ser esclarecido e a gente conhecer a verdade para dar resposta às pessoas diante da mentira que eles trazem para nós, crer como se fosse verdade. Vou repetir novamente. Tem pessoas que querem nos persuadir a viver na mentira, fazendo a gente pensar que está na verdade. Eles estão na mentira pensando que estão na verdade. E eles querem que vocês também vivam na mentira como se fosse verdade. Mas por que, irmão Edson, o senhor está dizendo isso? Veja só. Chegou uma pessoa para mim, um religioso, né? Um amigo, eu não chamo mais de irmão. Deixa eu explicar outra coisa para vocês. Eu não tenho como irmão na fé as pessoas que vivem no sistema religioso. Porque a fé deles não é a minha. Então eu não sou irmão da fé. Amém? Eu não vou considerar como irmão na fé as pessoas que vivem no sistema religioso católico romano. Eu não vou considerar irmão na fé as pessoas que vivem dentro do sistema religioso evangélico. Nem do sistema religioso espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. Eu não considero essas pessoas irmão na fé. Porque a fé deles, a doutrina, a direção que eles seguem, os princípios, os valores, a base, o alicerce da fé deles, não é a minha. Então não tenho comunhão com esses religiosos, tá bom? Porque a minha fé é em Cristo. A doutrina que eu sigo é a de Cristo. Aonde eu estou devoto, praticante, consagrando minha vida para Deus, de fé, é em Cristo, na palavra de Cristo. Não é dentro de nenhuma dessas religiões. Por isso que eu não me considero irmão na fé dessas pessoas, porque a Bíblia me dá autoridade para isso. Irmão na fé, quem está na fé. Há uma só fé, há um só Senhor, há uma só cabeça, há um só corpo, que é a igreja de Deus. Há um só Espírito, que batiza todos aqueles que são membros do corpo de Cristo, que é um só batismo. Então, dentro dessas instituições, igrejas, há muita divergência. E eu não estou comunicando nem compactuando com a fé de nenhum adepto de nenhuma dessas religiões. Eu comungo com a fé, com outro que está na fé em Cristo. É a Bíblia que me autoriza isso. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: se estivermos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Então eu só posso ter comunhão de fé com outros se estiver na luz. A luz é Cristo, o Evangelho, a doutrina, não igreja, nem conceito, nem doutrina, nem meio de igreja. O próprio Jesus vai dizer assim: vocês são ramos, e eu sou a videira verdadeira. Se vocês estiverem ligados em mim e eu em vós, aí eu estou ligado nessa videira. E eu estou em comunhão com outros ramos que está nessa videira, que é Cristo. Eu não estou em comunhão com ramos que está em religião, em instituição religiosa. A minha ligação, comunhão de fé, é com quem está em Cristo, na doutrina de Cristo. Só para esclarecer. É bom o esclarecimento. E eu gosto de fazer isso. Então vem para cá. Chegou uma pessoa para mim e disse assim: irmão, você é de qual igreja? Eu disse: não, de nenhuma. Porque eu entendi a pergunta dele. A pergunta dele era foi para que eu respondesse a ele de qual ministério ou instituição religiosa eu era. A igreja que o povo entende, que ele pergunta de qual você é a instituição. Não é? São elas diversas no meio evangélico, católico e por aí vai. Então essa pessoa chegou para mim e disse: irmão, o senhor é de qual igreja? Eu digo: eu sou de nenhuma. Eu digo: irmão, aí ele perguntou para mim, ele disse a mim: o irmão não é mais crente não, é? Veja o entendimento dessa pessoa. Ele acha que eu sou crente, eu sou de Deus se eu estiver numa igreja. Então, como eu disse a ele que não era mais de nenhuma igreja, não estava em nenhuma igreja, ele disse para mim: o senhor não é mais crente não, é? Aí eu respondi para ele com a seguinte resposta:
Depende de qual crença o senhor está perguntando, se eu não estou mais nela. Eu não sou mais crente da crença das igrejas evangélicas. Eu sou crente em Jesus. A crença que eu sigo, guardo e pratico, é o que Jesus ensinou na palavra dele. Eu não sou mais crente de igreja evangélica. Eu sou crente em Cristo, guardando e praticando e colocando a minha vida de fé em Deus, alicerçado na palavra de Cristo. Essa foi a resposta que eu dei para essa pessoa. Por quê? Porque, irmãos, as pessoas hoje, elas têm um entendimento totalmente fora da verdade. As pessoas hoje, elas estão sendo desviadas dos verdadeiros princípios e valores de Deus. As pessoas hoje, e isso é um trabalho do diabo, tá? Porque só quem trabalha para tirar o homem de Cristo é Satanás. É o espírito do anticristo. O anticristo quer dizer isso. Tem tanta gente dentro das igrejas dizendo que louva Jesus, adora Jesus. Está guiado pelo espírito do anticristo. Porque não é dizer que Jesus é o Senhor, é se submeter à palavra dele. E quem não se submete a Cristo pela palavra é anticristo. Quem vive outros meios, parâmetros e caminhos que não é só Cristo, é anticristo. Então tem pessoas que estão perdidas do entendimento de Deus, vivendo na mentira, propagada por Satanás dentro do sistema religioso, como se estivesse na verdade de Deus. Porque essa pessoa, ela me considerava como se fosse de Deus, se eu estivesse dentro de uma igreja. Igreja é a instituição dos homens, denominação religiosa. Eu não posso ser de Deus sendo membro de uma religião, de uma instituição religiosa. Eu não posso viver a minha vida de fidelidade, de santidade a Deus, estando dentro do compromisso de uma vida religiosa, de nenhuma igreja ou religião. Deixa eu explicar isso para você entender. Eu não sou católico, porque a vida de fé que eu vivo não é pela doutrina católica. A vida com Deus que eu vivo não é dentro de igreja católica. Eu não sou evangélico mais, não me denomino mais, eu me denominava. Não, eu sou evangélico. Quando eu me denomino de alguma instituição religiosa ou religião, eu sou discípulo daquela religião. E eu não sou discípulo de religião evangélica. Eu não sou propriedade nem membro de igreja evangélica. Eu sou discípulo de Cristo, propriedade e membro da igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, formado por pessoas que estão batizadas e seladas, não é com o batismo da água feita pelos líderes das igrejas evangélicas ou católicas ou qualquer outra, dentro de água. É pelo Espírito Santo, que é o próprio Jesus quem batiza, para se tornar membro da igreja dele. Então, eu não me denomino mais, não, eu sou evangélico, não, eu sou cristão. Esse é o termo certo, que eu tenho que me denominar. Você é o quê? Eu sou cristão. A minha fé é em Cristo, a minha vida é de devoção a Cristo, a minha fé e esperança é em Cristo, eu sou guiado por Cristo, a doutrina que eu guardo é a de Cristo, a vida que eu vivo de submissão é a Cristo, porque Ele é a cabeça, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o pastor, Ele é o guia, Ele é a luz. É Ele que me dá a vida com Deus, não é igreja nenhuma. Então eu não me denomino por nenhuma instituição religiosa. Eu me denomino por Cristo, eu sou cristão, discípulo de Cristo. Eu não sou evangélico, não sou católico, não sou espírita, não sou budista, não sou mormon, não sou testemunho de Jeová. Eu não sou de nenhuma dessas instituições religiosas. Eu não sou membro de nenhuma dessas instituições. Porque se eu for membro da igreja católica, das igrejas evangélicas, de mormon, testemunho de Jeová, eu tenho que me submeter aos princípios e valores e à doutrina dessas igrejas. E a doutrina, os princípios e os valores dessas religiões, dessas igrejas, não é o que o Evangelho ensina. É aí onde está o desvio do homem da direção de Deus, achando que são de Deus, porque estão dentro das instituições religiosas, falando, dizendo que Jesus é grande, mas estão fora dos princípios do Evangelho. E ninguém pode seguir, estar em Deus, ser salvo, se não tiver pelo Evangelho, submisso no senhorio de Cristo, guardando fidelidade singular, exclusiva e absoluta, é a Cristo, não é a nenhuma igreja, nem líder de igreja
nenhuma. Então essa pessoa me perguntou: irmão, o senhor não está mais em nenhuma igreja não? O senhor não é mais crente? Ora, o entendimento das pessoas aí no mundo é que só é de Deus quem está numa igreja. Os católicos é de Deus porque estão nas igrejas católicas. Os evangélicos é de Deus porque estão nas igrejas evangélicas. Os mormons são de Deus porque estão nas igrejas de mormons. Os testemunhas de Jeová são de Deus porque estão no salão do reino, na doutrina, na religião lá. E por aí vai. Só que essa é a mentira do diabo. Jesus vai dizer quem é de Deus. Quem está em Deus para ser de Deus é quem está selado pelo Espírito Santo. É quem está prudente guardando a palavra dele, estando firmado nele. Quem é de Deus é quem está em Cristo, não dentro de igreja nenhuma. E para que eu esteja em Cristo, eu não preciso estar dentro de igreja nenhuma. Alguém disse a mim assim: ah, irmão, e como é que o senhor vai ouvir de Deus e aprender de Deus se não estiver dentro de uma igreja? É aí que você se engana mais uma vez. É aí que entra mais uma vez a mentira de Satanás. Eu pergunto a você: Jesus, ele pregou o evangelho dentro de alguma igreja? Jesus, ele formou discípulo dentro de alguma igreja? Os apóstolos pregaram a alguém, está dentro de alguma igreja, para ser de Deus, para buscar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus? Os apóstolos se deteram, ficaram restritos ou centralizaram alguém a estar dentro de alguma igreja para buscar a Deus? A mensagem dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, era levada nas congregações dos irmãos que se reuniam nas casas, nas praças, aonde tivesse um ambiente para se reunir. Não era uma instituição, uma denominação dentro da hierarquia do homem, no governo e na autoridade do homem, como se esse homem fosse a autoridade de Deus, o maioral de Deus, para o povo estar ali recebendo de Deus. Não! Isso é mais uma mentira do diabo para enganar essa multidão dentro desses ambientes presos, privados da verdade de Deus. Eu pergunto a você: eu preciso de uma igreja para aprender de Deus, para ouvir de Deus? A mensagem do evangelho é o convite que leva o homem a chegar a Deus. E essa mensagem, ela tem que ser levada ao mundo, em todo lugar. O diabo hoje prendeu o povo dentro das igrejas. E o mundo de Deus que o povo vive é dentro das igrejas, onde o povo está impedido de ouvir a mensagem, porque o povo só quer viver para Deus dentro das igrejas. Não cumpre mais a sua missão de cidadão, um com o outro, na comunicação, levando o testemunho de Cristo. Eles querem viver, vivendo a vida com Deus dentro das igrejas, centralizado nesses ambientes, nas tarefas, nos compromissos, nas metas, nas ordenanças, nas observações, obrigações, aliás. Está entendendo isso? E eu não me submeto mais a isso. Porque dentro das igrejas, o povo está sendo formado discípulo não de Cristo. O povo é robô dos homens dentro das igrejas. O povo é propriedade e negócio das denominações, do sistema religioso, igreja, como negócio dos homens. Dentro das muitas igrejas, o povo está sendo coagido, está sendo manipulado a consagrar sua vida, a entregar o seu viver, centralizando sua vida com Deus dentro das igrejas, nas obediências, obrigações e ordenanças que os homens colocam. Eu não me submeto a isso. Jesus não ensinou isso. Então, quando essa pessoa perguntou para mim: irmão, o senhor é de qual igreja? Eu digo: eu não sou de igreja nenhuma. Eu sou membro que forma a igreja de Deus, corpo de Cristo, porque eu estou em Cristo. Então, quando eu disse a ele que não era de igreja nenhuma, nem Assembleia, nem Batista, nem nenhuma outra, ele disse para mim: então o senhor não é mais crente? Eu digo: é aí que está. Aproveitei para ensinar a ele. Aproveitei a ocasião para explicar a ele. Mas sabe o que acontece? Essas pessoas que estão dentro da religião estão com a mente cauterizadas, estão alienadas dentro da mentira que é pregada para eles na religião. Eles não podem usar o senso crítico. Eles são ensinados a não ouvir, a não dar ouvido a nenhuma outra direção, senão a direção que os homens dão a ele dentro das igrejas. Eles não têm liberdade de ouvir, de pensar, de raciocinar, de questionar. Eles foram ensinados a estar submissos, alienados.
dentro daquilo que os homens ensinam nas suas igrejas. Porque para eles, a verdade de Deus é aquilo que está sendo ali colocada para eles viver, praticar e aprender. Eu disse a ele, meu amigo, escuta uma coisa. Jesus não colocou nenhuma igreja ou instituição para ninguém encontrar Deus dentro dela, para ninguém ser de Deus dentro dela, para ninguém consagrar sua vida com Deus, sendo devoto, vivendo, centralizado o seu viver dentro de igreja nenhuma. Jesus não colocou esse princípio, esse meio. Isso quem colocou foi o diabo, usando homens para falsificar a doutrina, a direção, os princípios e os valores do Evangelho de Cristo. E eu explicando para essa pessoa, meu amigo, vá buscar conhecer a verdade dentro da verdade. Essa verdade é Cristo que está revelado na Bíblia. Não fique alienado com a mente cauterizada, servindo cegamente a esse líder dentro da tua igreja, não. Use o senso crítico, o raciocínio, a inteligência que Deus te deu. Aprenda de Cristo, faça o que Cristo disse. Aprendei dele. Errais por não examinar as Escrituras. O povo está preocupado em viver dentro das igrejas, perdendo o alvo. Não, mas eu estou adorando a Jesus. É mentira. Essa adoração da boca para fora não serve. Tem que ter entendimento. E o entendimento para você ser um verdadeiro adorador é o entendimento do Evangelho. Para que você esteja com a sua vida consagrada, dirigida a Deus, não é pelas igrejas, é pelo Evangelho. Está entendendo isso, irmão? Então o povo mudou os valores, os princípios. A visão dos religiosos é, se eu não estiver na igreja, eu estou desviado de Deus. Só é de Deus quem está na igreja. Eu só posso servir e adorar a Deus se eu estiver numa igreja, uma instituição religiosa. Essa é uma das maiores mentiras que Satanás cauterizou na mente da humanidade, para tirar a humanidade do caminho que Deus mostra, para encontrar Ele e levar a humanidade no caminho mentiroso que o povo pensa que vai encontrar Deus e ainda faz da mentira a verdade, condenando e reprovando a verdade. Porque os que estão dentro da religião, eles são anticristo. Eles não são guiados pelo Espírito Santo. Eles combatem contra os princípios do Evangelho. Eles não estão na direção do Evangelho. Todos, seja evangélico, católico, espírita, e eu provo. É só a gente analisar o entendimento deles, o que eles vivem, o que eles são ensinados e praticando, aonde eles estão com a sua vida de fé em Deus, o entendimento que eles estão de vida com Deus. É só analisar isso, irmão, que você vai ver que eles estão totalmente perdidos de Deus, porque não estão guiados na luz do Evangelho de Cristo. Então, eu não sou mais de igreja. Não é que eu diga a ninguém que não esteja em igreja. Mas se você quer viver uma vida com Deus, consagrado à vida, teu viver a Deus, para andar com Ele por fé para a vida eterna, não é dentro da igreja que você vai encontrar essa vida, esse caminho para Deus. É dentro do conhecimento da verdade, para que você seja liberto, estando na verdade, que é Cristo, encontrar verdadeiramente a vida com Deus, está na promessa da eternidade com Deus. Não é por meio de igreja. Então, eu não sou crente de nenhuma igreja. Eu sou crente em Cristo. Amém? Então, que Deus abençoe. Esse é o meu trabalho, evangelista Wellington Ramos, comunicando sempre e informando a verdade do Evangelho de Deus, que é o poder para salvar todo aquele que crê. O chamado de Deus para o homem é por meio do Evangelho. E ele não chama ninguém para estar dentro de uma igreja encontrando a ele. Ele chama o pecador para ir a Cristo, por onde a gente encontra Deus. Estando em Cristo, por onde a gente está em Deus. Guardando e praticando, sendo devoto e consagrando nossa vida e o nosso viver santificando na palavra de Cristo, por onde a gente vive a vida santa com Deus. Amém? Então que Deus abençoe a todos. E eu gosto de esclarecer, sempre levando o esclarecimento da palavra para você.